amigas, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês meu relato de parto normal pelo SUS e o motivo por qual meu bebê ficou internado 34 dias, né? E sem enrolação, vamos pro vídeo. Dia 3/6 eu fui em uma consulta com o meu médico, a minha última consulta. Era pra ter essa consulta ter acontecido uma semana antes, só que o médico teve imprevisto, não foi na consulta e marcaram minha consulta pro dia 3/6. Fui na consulta, gente, falei com ele que eu queria ir ganhar lá na minha mãe, por rede de apoio, né, gente? Porque aqui onde eu moro não tem rede de apoio. E ele pegou, olhou meus exames e falou assim: você está com uma infecção de urina grave. Passou os remédios, gente. Comprei no dia 4, porque no dia 3 eu não tinha. E no dia 4 mesmo eu já fui pra minha mãe. Cheguei na minha mãe sentindo dor, gente, muita vontade no banheiro fazer xixi, muita vontade no banheiro fazer xixi. Passei a noite do dia 4/6 pro dia 5. E no dia 5 eu falei com minha mãe. Eu acordei, né, senti muita vontade no meu coração de orar. Orei, passei óleo ungido na minha barriga e falei com mamãe: mãe, estou sentindo dor, acredito que seja porque é da viagem. E aí, gente, foi assim, se agravando, né? Não dormi direito, do dia 4 pro dia 5. Não dormi direito, já tava sentindo incômodo. Eu via muitas meninas no TikTok falando, amigas, que quando eu via muito relato de parto, aí via as meninas falando que quando vinha a dor, a gente tinha que respirar. Porque se gritar, chorar, não vai aliviar em nada, mas tem que controlar a respiração. Sentar no chão quando está com contração ajuda muito. Então, gente, eu sentei no chão, deitei no chão. A dor apertava, eu levantava, deitava na cama, deitava no chão. E foi isso praticamente o dia inteiro. Aí quando foi pro lado de umas 5 horas, a dor começou a vir forte, gente. Uma dor assim, que eu ficava... Não gritava em nenhum momento, gente. Não gritava. Aí minha mãe ligou pra uma tia minha e falou assim: Bianca tá sentindo dor, vamos levar ela no hospital? Minha tia falou sim. Nisso eu já tava no segundo banho, já lá agachada, né, gente? Porque eu sabia que, tipo, era uma dor pro meu neném vir. Mas eu acho não era uma dor insuportável, eu tava suportando. Então, vinha a contração, eu sentia a dor, passava a contração, já não tava sentindo nada mais. Então, eu já tava no meu segundo banho, deixando a água quente cair nas costas. Cheguei no pronto-socorro 24 horas mais próximo da minha casa, amigas. A médica me deu um toque e falou que eu tava 7 centímetros de dilatação. Nisso, gente, que tava 7 centímetros de dilatação, todo mundo já ficou doido, tal. Aí me mandou pra outro município, né? E aí a van mesmo me levou. A van não, a ambulância. A ambulância me levou e a médica que me atendeu no primeiro pronto-socorro foi junto comigo. Pra se caso, né, fosse assim, se agravando e eu fosse ter o neném, ela me ajudar, né? Minha mãe foi, aí foi o motorista e a mulher lá que fica junto com o motorista na ambulância. Gente, vinha a contração, eu chorava, tipo assim, quase morrendo de dor. Mas não era uma dor forte, era uma dor surreal, gente. Dava as dores quando vinha a contração, mas quando passava a contração eu já não sentia nada. Então eu começava a conversar de boa, tudo normal, né, gente? A minha mãe, gente, todo o tempo: Bia, você tá bem? Você tá bem? Tô bem, tô bem. Só que quando vinha a contração, eu controlava a respiração e ficava: não vou fazer escândalo. Aí chegamos, gente, no segundo hospital. E quando chegou no segundo hospital, a médica já me entregou pra médica que queria fazer meu parto. Aí eu cheguei com muita vontade de fazer xixi, né? Aí eu falei: eu tô com vontade de fazer xixi. Quando eu ia fechar a porta, a médica não deixou por causa da minha coisa, gente. O Cauê já tava muito baixo, então o Cauê poderia nascer ali no vaso mesmo, né? Aí eu tive que fazer xixi com a mulher olhando pra minha cara. Tá bom, ela me deu o toque. Aí eu já estava, gente, com 8 para 9 centímetros de dilatação. Me botou no cardiotoco. Cauê estava progredindo muito bem, ela falou. E aí me chamou. Aí ela falou assim: olha, você tá progredindo muito bem, o seu neném tá progredindo muito bem e a sua bolsa não estourou. A gente vai ter que estourar a sua bolsa. Aí estourou minha bolsa, gente. Aí naquela coisa que ela estourou minha bolsa,
eu estava sentindo, assim, muito nojo, né, gente, por causa daquele líquido, né? Aí também começou a sair um líquido lá, que eu não posso falar, mas é um líquido, assim, dessa cor, né? Aí eu falei, minha mãe falou com a médica, né? Doutora, ela tá sentindo nojo, ela pode banheiro, ela pode. Doutora, ela tá sentindo nojo. Aí a médica falou assim, ela pode ir pra baia do chuveiro. Fui pra baia do chuveiro, agachando lá, gente. Aí minha bolsa já tava, né, estourada, a médica mesmo misturou. Aí eu tava agachando lá, levantando, agachando. A enfermeira, gente, me chamou pra botar o remédio na veia, pra ajudar, né? Que quando, amigas, ela colocou esse remédio na veia, eu botei o pé no Partolândia. Cara, eu senti muita dor, gente, foi surreal. Ela acabou de aplicar e deu aquela vontade. Falou, gente, que quando fosse a vontade de fazer cocô muito forte, era porque meu neném já tava nascendo. E aí eu falando com a minha mãe, eu tô com vontade de fazer cocô. A minha mãe bateu assim no ombro da moça. A enfermeira falou assim, ela tá com muita vontade de fazer cocô. Aí a enfermeira chamou, doutora, ela tá com vontade de fazer cocô, o neném tá nascendo. Gente, aí começou a doideira. Aí colou. Mano, aí eu comecei fazendo força, agarrava assim na cama, agarrava assim e prensava assim pra baixo e comecei fazendo força. A médica todo o tempo, gente, super paciente, super carinhosa. Vai, isso, continua, tá fazendo a força certa. Aí tinha hora, gente, que tava doendo e eu não queria, tipo, eu não conseguia fazer a força certa, que era pro neném descer. Aí eu fazia uma força assim, sem jeito, né? Aí ela disse, não, essa força não, vai, continua, calma, faz força certa. Aí, gente, começaram a ver o cabelo de Cauê. Aí juntou umas 10 enfermeiras assim do meu lado, começou, tá nascendo, tá nascendo, tá nascendo. Gente, quanto mais falaram que tava nascendo, mais eu queria ver ele nascer mesmo mais rápido. E aí a médica falou assim, vamos pra sala pra sala de parto. Aí fomos, gente, pra sala de parto. Chegou lá na sala do parto, né? Aí botaram assim na cama, onde tem um ferrinho assim por cima. E aí eu falei assim, quando a contração vir, eu vou fazer uma força tão grande, mas tão grande, que eu vou colocar esse menino pra fora. Gente, eu não tava sentindo dor nenhuma, em nenhum momento, antes de colocar o remédio na veia. Mas aí, quando colocou o remédio na veia, foi aonde eu cheguei em 10 centímetros de dilatação. Então, tipo assim, tava surreal já a dor, né? E aí veio a contração. E foi aonde eu segurei assim na cama, né? Que aí já tava assim do lado. E fiz força. Aí a médica falou assim, isso, perfeito, ele nasceu. Aí ela me ajudou, gente. Nisso que ela falou, perfeito, ele nasceu. Eu já perdi a força. E aí ela falou assim, toma, mãezinha. Aí pegou, fez assim, gente. Meu bebê já tá grande, tá? Mas eu quero guardar esse relato de parto. Aí fez assim. Colocou o Cauê em cima. Colocou o Cauê em cima de mim, gente. Eu já tava sem força. Já estava me tremendo toda. Por causa da quantidade de força, né? Que eu fiz. E aí ela falou assim, mãe, agora a gente vai tirar a placenta. Não senti dor, gente, na hora de tirar a placenta. Não senti dor nenhuma. Foi tipo só um alívio. Foi tipo um alívio, né? Com coisa que eu tava tendo outro neném, só que sem força. Porque é ela mesma que tirou. Ela, entendeu? Eu tive laceração grau 2, tá? Aí, gente, eu fiquei lá, não apareceu uma vaga pra mim e pra mim ir pro quarto. Eu entrei pra sala de parto sozinha, amigas, porque minha mãe não quis ir por medo da pressão dela subir e ela não poder me acompanhar lá no hospital. E aí apareceu a vaga, eu fui pro quarto e logo em seguida a enfermeira já trouxe Cauê, gente. Cauê tava lindo demais. Eu é muito lindo. Gente, Cauê tava perfeito com a roupinha que eu, tipo, planejei, sabe? Aí isso foi numa quinta-feira. Ele passou a noite de quinta comigo. Amanheceu sexta, amanheceu bem. E passou a sexta, a noite de sexta pra sábado. Quando foi sexta pra sábado, a pediatra, né, passou lá pra dar alta a ele. Quando tirou a roupinha dele, amigas, aí viu que... Eu vi, né? Eu vi que ele tava ficando roxinho.
Aí eu falei com a minha mãe que ele tava ficando roxinho. Aí minha mãe falou assim, doutora, ela tá falando que ele tá ficando roxinho, mas é coisa da cabeça dela, né? Aí foi quando a médica pegou ele e te falou assim, não, não é coisa da cabeça dela, não. Pegou o Cauê, gente, e saiu correndo pra sala de parto. Saiu correndo, amigas, pra sala de parto pra fazer oxigênio. Aí a médica veio e falou assim, olha, ele precisou ficar internado. Mas daqui a pouquinho lá na UTI, conversa com o médico vai explicar tudo certinho de vocês e tal. Gente, eu tava me acabando de chorar. Chorando horrores. Porque o parto foi perfeito. Foi tudo perfeito, gente. Só que o motivo foi, eu descobri minha infecção de urina muito perto dele nascer. Eu descobri 2 dias antes dele nascer. Então o remédio não combateu minha infecção. E como eu tive normal, acabou passando pra ele. Aí deu a hora lá que ela falou. Aí a gente fomos visitar ele na UTI. Vou deixar as fotinhas aqui do lado, gente, pra vocês irem acompanhando. Aí a gente fomos, né, fomos lá conversar com a médica na UTI. Aí a médica explicou certinho que era por causa da minha infecção, por isso que ele tava assim, mas já tava tudo controlado. Eu não poderia pegar ele no colo naquele dia, mas logo ia liberar pra mim pegar ele no colo, pra me dar mamar, enfim, né? Só que eu não poderia pegar porque tava muito recente, Aí, gente, eu fiquei chorando. E eu recebi alta. Então eu tinha que ir embora. Gente, foi a pior noite da minha vida. Foi aquela noite que eu tive que sair do hospital e largar meu filho pra trás. Eu, mãe de primeira viagem. E tipo assim, planejei tudo diferente, né, gente? Aí ter que sair do hospital, deixar meu filho pra trás. Comecei a me culpar, gente, por muito tempo. Por isso que eu já tô trazendo o relato de parto, ele já vai fazer 1 ano. E agora que eu tô criando coragem pra fazer meu relato de parto, né? E que eu quero deixar registrado também. Aí fomos, gente, conversando. Aí ela falou assim, ó, ele vai ter que ficar 14 dias no antibiótico. Aí o Cauê fez 14 dias no antibiótico, aí ficou 2 em observação. E no dia que ele ia receber a alta, gente, ele apresentou, né, roxidão de novo. Ele ficou todo roxinho novamente. Aí fizeram o exame e detectaram, gente, que ele tinha pegado bactéria hospitalar. Gente, mais 14 dias de antibiótico e mais 2 dias de observação. E aí, nesses últimos 28 dias, né, que ele tava fazendo de antibiótico, ele recebeu alta, graças a Deus, foi pra casa. E aí, gente, ele foi pra casa com 1 mês e 4 dias de vida. Então, amigas, eu me culpava muito mesmo por ter perdido aquela fase RN, né? Então, tipo, eu me culpava também por trabalhar na minha gravidez, porque eu tinha que trabalhar de calça, eu trabalhava no restaurante. Então, tudo isso acumulou muito calor e tudo isso ajudou, né, pra que eu tivesse infecção. Mas aí, depois de um tempo, né, eu comecei a tratar na minha mente, gente, que eu não tinha culpa e que meu filho tava bem. Mas mesmo assim, gente, me afetou muito mesmo. Por motivo dele ficar esse tempo todo, né, gente? Eu acho, assim, que essa fase, ele estar grande, é uma fase boa. Mas aquela fase RN, todo molinho e tal, eu acabei que meio que perdendo, né? E sofri muito também, né, gente? Mas meu parto foi muito bom, gente. Não tem nada do que reclamar. A única coisa que foi prejudicial mesmo foi porque eu descobri minha infecção de urina 2 dias antes de Cauê nascer, então remédio nenhum ia combater nesse estrago, né? Mas esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vou trazer pra vocês meu relato depois que ele saiu do hospital, que aconteceu muita coisa, gente. Eu desenvolvi traumas, mas eu vou trazer pra vocês em outro vídeo. Esse vídeo tá ficando muito longo. Fazer o relato pós saída da UTI. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau!